Como as mídias sociais e a disseminação de informações online estão influenciando as tendências atuais das falsas doutrinas? Que medidas estão sendo tomadas para conscientizar os crentes sobre a importância de discernir e resistir às falsas doutrinas que surgem em seus círculos religiosos? De que maneira a ênfase no amor a Deus e a sua palavra está sendo promovida entre os crentes como uma defesa contra a sedução das falsas doutrinas? Estamos estudando a lição 10, o cuidado com o vento de doutrina, texto principal. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. João 7, versículos 16 e 17. Resumo da lição: as Escrituras Sagradas nos ajudam a identificar os falsos ensinos, nos preparando para resistir a eles. Texto bíblico, Efésios 4, versículos 11 ao 16. Introdução: nesta lição iremos estudar sobre a importância da doutrina bíblica e adverte sobre os perigos das falsas doutrinas que podem levar as pessoas ao erro e a práticas pecaminosas. Ele destaca a necessidade de identificar, resistir e vencer o que a Bíblia chama de vento de doutrina, ou seja, ensinamentos falsos que sopram para desviar os fiéis da verdade. Pontos principais: identificação das falsas doutrinas. O texto enfatiza a importância de reconhecer as falsas doutrinas que estão presentes no contexto atual. Isso sugere que os crentes precisam estar atentos aos ensinamentos que contradizem as Escrituras e àqueles que distorcem a verdadeira mensagem do Evangelho. Segundo ponto: resistência e amor a Deus e à sua palavra. Além de identificar as falsas doutrinas, o texto destaca a necessidade de resistir a elas. Isso implica em permanecer firme na fé e no conhecimento da palavra de Deus, priorizando o amor a Ele e aos seus ensinamentos acima de todas as coisas. Essa resistência é fundamental para proteger os crentes contra os ataques das falsas doutrinas e manter a sua comunhão com Deus. Ponto 1 da lição: este ponto aborda as tendências atuais das falsas doutrinas, destacando os desafios enfrentados pelos crentes em um contexto pós-moderno. Alerta para a importância de compreender os sinais dos tempos e as características da sociedade contemporânea para resistir às influências mundanas e permanecer fiel à fé cristã. Pontos principais: contexto pós-moderno. O texto enfatiza a relevância de compreender o momento histórico em que vivemos, caracterizado pela pós-modernidade. Isso inclui a compreensão das principais marcas desse período, como a rejeição dos valores da modernidade, desconfiança em princípios racionais e universais, e a desvalorização da lógica em favor do que é considerado excepcional ou fora do comum. Segundo ponto a ser observado é o desafios para a fé cristã. Nesse contexto, os crentes enfrentam desafios significativos para manter uma fé genuína em Deus. As influências mundanas e carnais do presente século podem facilmente desviá-los da verdade e da prática da fé. Portanto, é crucial que os crentes sejam capazes de identificar esses desafios, enfrentá-los e vencê-los, mantendo-se firmes na sua convicção e compromisso com os princípios cristãos. Subtópico 2: este subtópico discute os desafios enfrentados pelos crentes em tempos de desconstrução, onde a pós-modernidade dissemina ideias que questionam a fé cristã. Apresenta a ideologia de alguns teóricos pós-modernos que desafiam a validade do conhecimento tradicional e promovem a desconstrução das bases estabelecidas da fé. Pontos principais: desafio da desconstrução. O texto destaca como a pós-modernidade desafia a fé cristã através da desconstrução das verdades tradicionais. Para os teóricos pós-modernos, o conhecimento herdado, seja religioso ou familiar, é visto como uma construção humana e relativa, sem qualquer validade absoluta. Eles questionam a autoridade das tradições, incluindo a palavra de Deus, considerando as meras criações humanas. O segundo ponto a ser observado é a relação entre conhecimento e poder. Uma das ideias propagadas pelos teóricos pós-modernos é a associação entre conhecimento e poder. Eles argumentam que o discurso não é apenas uma forma de comunicação, mas também uma ferramenta para estabelecer domínio e controle sobre os outros. Portanto, a desconstrução do conhecimento herdado e das bases estabelecidas da fé é vista como uma forma de desafiar e minar o poder institucionalizado.
Essa desconstrução representa uma ameaça direta à fé na palavra de Deus e aos princípios fundamentais do cristianismo. Subtópico 3. Este subtópico aborda a espiritualidade superficial e descomprometida com a fé cristã, influenciada pela mentalidade pós-moderna. Destaca como essa mentalidade promove uma abordagem individualista e relativista, onde a verdade é subjetiva, a autoridade é desconsiderada, a moralidade é flexível e os relacionamentos são descartáveis. Pontos principais: impacto da mentalidade pós-moderna. A mentalidade pós-moderna promove uma abordagem relativista e individualista à espiritualidade, que mina os fundamentos da fé cristã. Nesse contexto, a verdade é vista como subjetiva e particularizada, a autoridade das Escrituras e da Igreja é desrespeitada. A moralidade é determinada pelas circunstâncias e os relacionamentos são vistos como dispensáveis. Essa abordagem enfraquece a fé cristã, abrindo espaço para desvios doutrinários e práticas não alinhadas com os ensinamentos bíblicos. O segundo ponto a ser observado é a espiritualidade sem compromisso. Um fenômeno central na espiritualidade pós-moderna é a falta de compromisso com a igreja local e com uma liderança espiritual reconhecida. Os adeptos dessa abordagem valorizam a espiritualidade, mas desvinculando-a de qualquer compromisso com uma comunidade de fé ou com a autoridade espiritual. Priorizam o sentir-se bem e viver de acordo com seus próprios padrões, em vez de se submeterem à orientação e à disciplina da comunidade cristã. Essa abordagem permite que experiências supostamente sobrenaturais ocorram sem um compromisso com a verdade das Escrituras, pois é uma espiritualidade baseada no sentir, em vez de uma vida de compromisso e obediência aos princípios bíblicos. Ponto 2 da lição: a resistência do crente. Subtópico 1. O mundo a ser resistido. Esse subtópico aborda a necessidade de resistência por parte dos crentes diante das influências negativas do mundo. O crente é desafiado a vencer as tentações, as influências do diabo e os padrões mundanos que se opõem a Deus e à sua palavra. Pontos principais: natureza do mundo a ser resistido. O texto destaca que o mundo a ser resistido pelo crente não se refere ao planeta em si, mas ao sistema de valores e princípios que estão em oposição a Deus e à sua vontade. Na Bíblia, a palavra mundo, traduzida do grego cosmos, refere-se a um sistema ordenado que está em oposição ao reino de Deus. Esse sistema é caracterizado pelo espírito do anticristo, que se opõe a tudo o que é de Deus e que é inimigo da verdade divina. Portanto, os crentes são chamados a resistir a esse sistema mundano que se opõe aos princípios cristãos. O segundo ponto a ser observado é os meios eficazes de resistência. O texto também ressalta a importância de compreender como resistir eficazmente às influências do mundo. Isso envolve reconhecer as tentações, as artimanhas do diabo e os padrões mundanos que nos rodeiam, e estar vigilante contra eles. Além disso, os crentes são encorajados a buscar força e orientação em Deus através da oração, do estudo da palavra e da comunhão com outros crentes. Ao permanecerem firmes na fé e na dependência de Deus, os crentes podem resistir às pressões e influências do mundo e permanecer fiéis aos seus princípios cristãos. Subtópico 2. Um mundo sem fundamentos. Neste subtópico, discute-se a característica do mundo contemporâneo como sendo carente de fundamentos sólidos, conforme descrito pelo sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman como uma sociedade líquida. Isso resulta em relacionamentos superficiais e descartáveis, e coloca a fé cristã à prova constantemente. Pontos principais: sociedade líquida. A descrição de Zygmunt Bauman sobre a pós-modernidade como uma sociedade líquida destaca a fluidez e a falta de solidez nas relações humanas e sociais. Nesse contexto, os relacionamentos são superficiais, descartáveis e carentes de comprometimento. Isso cria um ambiente de instabilidade e incerteza, onde os valores e as verdades são relativizados, dificultando a construção de fundamentos sólidos para a vida e para a fé. Segundo ponto a ser observado é o teste para a fé cristã. A falta de fundamentos sólidos na sociedade contemporânea representa um desafio significativo para a fé cristã. Os crentes são confrontados com uma cultura que questiona e desafia os princípios cristãos, colocando em xeque a validade e a relevância da doutrina cristã. Subtópico 3. A vitória, que vence o mundo. Neste subtópico,
Discute-se a vitória que a fé cristã proporciona sobre as influências negativas do mundo. O apóstolo João enfatiza que a fé é a chave para superar as adversidades e os ataques do mundo, oferecendo uma base sólida para os crentes resistirem às doutrinas enganosas e permanecerem firmes em sua fé. Pontos principais: natureza da fé cristã. A fé cristã não é meramente uma crença subjetiva, mas é uma fé objetiva, que remonta àquela que foi entregue aos santos. É uma fé que tem como autor Jesus Cristo e é concedida por Deus aos crentes. Esta fé não é baseada em opiniões pessoais ou experiências individuais, mas é fundamentada nos ensinamentos e na pessoa de Cristo. O segundo ponto é a fé como arma de defesa. A fé é apresentada como uma arma poderosa na batalha espiritual contra as investidas do diabo e as incertezas do mundo. Paulo a compara a um escudo, que oferece proteção contra os ataques do inimigo. Além disso, a fé proporciona firmeza e garantia ao crente em todas as circunstâncias, permitindo-lhe permanecer firme mesmo diante das adversidades e incertezas da vida. Assim, a fé é a arma adequada para o crente resistir aos ventos das falsas doutrinas, mantendo-se firme sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Ponto 3 da lição: ame o Senhor, ame a sua palavra. Subtópico 1: Criados para amar. Neste ponto, destaca-se a importância do amor ao Senhor e a sua palavra na vida do crente. O amor é apresentado como a mais nobre virtude, capaz de direcionar as ações humanas para o bem e a santidade. No entanto, é ressaltado que o amor deve ser empregado corretamente, pois quando mal direcionado, pode causar danos e sofrimento. Pontos principais: a nobreza do amor. O texto enfatiza que o amor é a mais nobre e grandeza das virtudes apresentadas na Palavra de Deus. No entanto, é ressaltado que o amor deve ser empregado na direção correta, pois quando mal direcionado, pode causar danos e sofrimento. O exemplo do amor ao dinheiro é citado como uma forma de amor desvirtuado, que traz consigo meios e dores. O segundo ponto a ser observado é o amor como condutor das boas ações. O amor é apresentado como condutor das boas ações humanas, determinando a direção a ser trilhada. A expressão afeição é destacada como indicativa da pureza e força do amor, capaz de levar uma pessoa a abrir mão de sua própria vida em favor do outro. Assim, o homem foi criado para amar a Deus, mas o pecado desvirtuou esse propósito. No entanto, em Cristo, o homem tem todas as condições para redirecionar seu amor a Deus e viver de acordo com seus mandamentos. Subtópico 2: Ame ao Senhor. Neste ponto, enfatiza-se a importância do amor ao Senhor como uma resposta adequada à sua bondade e soberania. O texto destaca a referência do livro de Deuteronômio e a reiteração dessa ordem por Jesus Cristo no Novo Testamento. Além disso, ressalta-se que o amor a Deus não apenas garante sua eficaz proteção, mas também serve como uma forma de resistência aos ataques das falsas doutrinas, pois os crentes que verdadeiramente amam a Deus estarão comprometidos em agradá-lo e em rejeitar qualquer desvio da verdade de sua palavra. Pontos principais: referência bíblica. O texto menciona a referência do livro de Deuteronômio 6, versículo 5 como a base para o mandamento de amar ao Senhor. Essa ordem é reiterada por Jesus Cristo no Novo Testamento, Lucas 10, versículo 27, e é incentivada ao longo das Escrituras, com promessas de bênçãos e proteção para aqueles que amam a Deus. O segundo ponto a ser observado é o amor como forma de resistência. O amor a Deus não apenas é uma resposta adequada à sua bondade e soberania, mas também serve como uma forma de resistência aos ataques das falsas doutrinas. Os crentes que verdadeiramente amam a Deus estarão comprometidos em agradá-lo e em rejeitar qualquer desvio da verdade de sua palavra. Portanto, o amor a Deus é uma maneira eficaz de permanecer firmes na fé e resistir às influências enganosas do mundo. Subtópico 3: Ame a sua palavra. Neste ponto, destaca-se a importância do amor à palavra de Deus como um recurso poderoso para enfrentar e vencer as falsas doutrinas. O texto baseia-se no testemunho do salmista, no Salmo 119, onde ele expressa seu amor pela palavra de Deus e os resultados desse compromisso com a verdade. O amor à palavra não apenas leva à meditação constante nas Escrituras,
mas também ajuda a desviar dos caminhos do mal e a rejeitar as falsidades, resultando em uma vida que agrada a Deus. Pontos principais: amor à palavra como recurso poderoso. O texto destaca que o amor à palavra de Deus é um recurso poderoso no processo de enfrentar, resistir e vencer as tendências das falsas doutrinas. Ele oferece orientação e discernimento espiritual, capacitando os crentes a discernir entre a verdade e o erro. Segundo ponto a ser observado é o resultado do amor à palavra. Com base no testemunho do salmista, no Salmo 119, observa-se que o amor à palavra resulta em benefícios tangíveis na vida do crente. Isso inclui a meditação constante na palavra de Deus, que fortalece a fé e a comunhão com Deus, além de ajudar a desviar dos caminhos do mal e a rejeitar as falsidades. Assim, o amor à palavra de Deus não apenas capacita os crentes a identificar os falsos caminhos, mas também os guia no caminho da verdade e da retidão, levando a uma vida que agrada a Deus. Chegamos na conclusão: o diabo não desistiu de disseminar desvios doutrinários no meio da igreja, com o intuito de promover o seu enfraquecimento espiritual. Percebe-se também que as suas formas são atualizadas conforme o tempo, o que impõe à igreja o desafio de identificar as tendências atuais das falsas doutrinas. Essa lição apontou que, atualmente, a pós-modernidade representa a essência desses desvios e que somente por meio da fé genuína é que o crente resistirá aos ataques deste tempo. A igreja deve fortalecer-se na fé, renovar o seu amor para com Deus e a sua palavra. Você que ficou até aqui, Deus abençoe grandemente. Deixe seu like e deixe seu comentário, e se não é inscrito, se inscreva.